Olá, excelências. Meu nome é Paulo, eu sou bacharel em Direito, sou mestre em Função Social do Direito e nesse canal nós trazemos notícias, assuntos relacionados ao direito, tentando aproximar ou demonstrar essa proximidade entre a ciência do direito e a nossa vida cotidiana. Eu estou aqui para comentar sobre um caso bastante interessante, é o caso do arremesso de anão que ocorria na França, na década de 90. É interessante porque havia um bar numa pequena cidade próxima a Paris, que as pessoas arremessavam anões, havia essa prática, né, e a prefeitura dessa cidade proibiu esse evento, alegando que isso violava a dignidade da pessoa humana, certo? E é interessante porque, um dos anões que eram arremessados, né, o senhor Manuel Wackenhen, ele, recorreu, né, protestou, recorreu contra essa proibição, né, para reverter essa proibição, mas ele não teve sucesso. E é bem interessante o caso, porque a decisão é tomada para proteger a dignidade dos anões, inclusive do senhor Wackenhen, certo? Só que aquela prática que era assim, aliás, que foi considerada abusiva, discriminatória, que feria a dignidade da pessoa humana, era o sustento do senhor Manuel e de seus colegas, certo? E a pretexto de se preservar a sua dignidade, foi-lhe retirada seu sustento. É possível se argumentar, dizendo: "Mas realmente é um espetáculo que fere a dignidade", certo? Inclusive dele mesmo, dele próprio. Mas por outro lado, deveria se pensar e se preocupar em prover o sustento ou uma atividade que pudesse prover um sustento equivalente aos anões, certo? Isso é muito frequente no direito em assuntos relacionados, que busca-se um resultado, tem-se uma meta, né, um objetivo, mas não se pensa no seu efeito reflexo, certo? Recentemente viralizou o vídeo do Felca falando sobre adultização, né, e ele fez uma extensa pesquisa demonstrando, essas questões, né, de adolescentes sendo adultizadas, ou seja, precocemente sendo expostas, né, tendo parte do seu corpo expostas, né. Ele mostrou que havia uma espécie de reality show em que havia meninos e meninas adolescentes, eles praticavam ali, eh, condutas libidinosas, como nós dizemos, né. E é interessante porque ele fala de algumas pessoas e especificamente ele fala de uma que chama Camilinha, que eu particularmente, não conhecia, mas quando vi esse vídeo, me ativou à memória esse caso do senhor Manuel Wackenhen e os lançamento de anão, certo? Porque houve toda uma mobilização contra essa adultização, o próprio Congresso, o próprio Judiciário, né, se mostrando ali preocupado, né, com essas crianças e adolescentes, mas eu imagino, né, que a Camilinha, falando especificamente dela, ela tinha redes sociais e eu imagino que, ela auferia algum resultado, algum lucro com essas imagens, com isso que ela produzia, certo? E aí, fico pensando nesse sentido, porque é interessante, quem é menor de, 14 anos não pode praticar sexo, ainda que tenha consentimento. Mas quem tem 14 anos e quem é maior de 14 anos, pode praticar sexo ou atos de libidinagem com quem desejar, certo?
E ela, se expor, dessa maneira na internet, como foi divulgado, ainda que não seja moralmente recomendado, isso não é considerado um crime, certo? Então é muito importante essas questões, né, de se atacar um alvo, atingir-se um objetivo, mas se preocupar também com a via reflexa, né, os resultados até então não esperados. E aí, o que vocês acham? Vocês acham que, está certo mesmo, tem que proibir o show, né, tem que proibir essa exposição, ou vocês acham que a autonomia de vontade, da pessoa em atos, em condutas que são lícitas, né, que não são crimes, elas podem, ser respeitadas, inclusive com a relação ao seu sustento. Espero que vocês tenham gostado. Nós continuaremos trazendo assuntos aqui no canal sobre temas relacionados a direito e afins. Até mais.